Leitura do Salmo 42. Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim me derrama a alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor. Multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidastes de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Convido a Santa e Amada Igreja que se coloque em pé. Louvemos a Deus com o Salmo 42. Como a corça suspira no rio a beber, a minha alma suspira por ti, ó meu Deus, do Deus vivo. Minha alma tem sede de Deus, quando perante Ele estarei. Dia e noite meu choro tem sido meu pão, pois a mim dizem sempre: teu Deus onde está? Destas coisas me lembro e minha alma em mim se derrama de como eu passava com o povo, conduzindo a casa de Deus, entre gritos alegres e o povo a louvar, caminhava em festa com a multidão. Porque estás abatida, minha alma, porque dentro em mim perturbada estás. Pois ainda, meu Deus, meu auxílio, louvor, hei de dar, ó minha alma, espera em Deus. Sinto Deus
tuas ondas e vagas passarão, Senhor, todas elas cobrirão meu ser, mas de dia o Senhor concedeu-me mercê, e de noite comigo está seu louvor. Uma prece ao Senhor da minha vida orarei. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste e me tens esquecido, ó Senhor. Porque hei de andar em lamento e opressão, sob a mão de inimigos e os ossos ao pó. Adversários me insultam, repetem sem fim, dizem: Deus, o teu Deus, onde está? Porque estás, ó minha alma, batida em mim, perturbada, porque dentro em meu coração ainda hei de louvores a Deus dirigir, esperança em Deus, ó minha alma mantém, pois meu auxílio e meu Deus é o Senhor. Convido a Santa e Amada Igreja para buscarmos a Deus uma oração de invocação. Oremos, buscando a presença do nosso Deus. Oremos. Pai gracioso, eterno e santo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor de toda glória, Deus eterno, bondoso, misericordioso, Deus sublime, excelso, altaneiro, longânimo, Deus justo, Deus poderoso, Senhor dos exércitos, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. A Ti, Deus, rendemos adoração, louvores, culto, e queremos, Deus, ser instruídos pelo Senhor, ó Deus, pela Tua sabedoria, pela Tua luz, pela Tua paz, pela Tua santa palavra, Deus. E nesse momento, Deus, uma pequena porção do Seu povo reunida, nós queremos nos unir a todos aqueles que o adoram em espírito e em verdade, para que nesta santa comunhão, ó Deus, Teu nome seja invocado, seja louvado, seja adorado, e que o Senhor nos instrua, Deus, com a Tua santa palavra. Reconhecemos, entretanto, que somos falhos e pecadores, lhe pedimos perdão, Senhor, e lhe pedimos, Deus, a Sua generosidade, a Sua bondade, pelo Teu favor e graça, a Tua presença conosco nesta manhã. Nos ilumine, Deus, nós lhe pedimos, envie Teu Santo Espírito, para que nos ilumine, Deus, nos ensine como cultuá-lo, Deus, e também, ó Pai, para que possamos entender a Sua palavra revelada. Se houver alguém ainda vindo, que o Senhor traga em segurança, Deus, que o Senhor nos livre do mal, e que possamos cultuá-lo, Deus, em espírito e em verdade. Que o Senhor, Deus, possa presidir nesse culto e receber as nossas homenagens, nosso louvor e nossa adoração. No nome santo e poderoso de Seu Filho amado, Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém, Senhor, e glórias a Ti. Convido a Santa Amada Igreja para professarmos o voto da nossa segurança. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos,
Podem assentar-se. Vos convido à leitura da lei. Está no livro do Êxodo, capítulo 20. Santa Lei de Deus. Livro do Êxodo, capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Bem, aqui a instituição da Santa Lei de Deus, uma lei que traz a moral positiva de Deus para os homens. Ao observarmos esta lei, nós estamos observando o conceito de Deus. Existem 2 formas de revelação de Deus. A primeira forma de revelação de Deus é a própria natureza, onde nós podemos contemplar tudo que foi criado e dizer: existe um Criador, existe um Deus. Isso nos torna, de forma obrigatória, conhecer quem é esse Criador. E a segunda forma de revelação é a revelação escrita, onde Deus se revelou a si mesmo, através dos seus profetas no Antigo Testamento e dos seus apóstolos no Novo Testamento, onde essa revelação ficou escrita e guardada para gerações futuras. Nessa revelação é que nós sabemos a vontade de Deus, os atributos de Deus, o caráter de Deus, as características de Deus e também o futuro. No entanto, nesta instituição da lei, o próprio Deus escreveu, ou seja, no Antigo Testamento, Deus deu a sua revelação aos profetas, inspirando pelo seu Santo Espírito, e eles escreveram e guardaram. No Novo Testamento, Deus deu a sua inspiração aos apóstolos, através do seu Santo Espírito também. Eles escreveram e guardaram. Esta lei, o próprio Deus escreveu com seus dedos. Eis o motivo pelo qual ela é extremamente combatida até hoje, onde a igreja que tem sido descaracterizada ao longo do tempo, uma das primeiras coisas combatidas é os 10 mandamentos, com argumentações sem fundamento algum, dizendo que isso é coisa para judeu, dizendo que isso era coisa da lei que foi abolida e tal. Nem a lei foi abolida e nem a revelação é exclusiva para um único povo, uma vez
que Deus é o Criador do mundo e a igreja é universal. A sua revelação é universal para todas as pessoas. Se o objetivo de Deus fosse uma revelação particular a um grupo de pessoas, ele não teria preservado a Bíblia universalmente ao longo dos séculos. Seria algo interno de um pequeno grupo. No entanto, a revelação bíblica é que a igreja é universal para pessoas de todas as raças, tribos, povos e nações. Dito isso, nós entendemos então a importância dos 10 mandamentos, que o próprio Deus escreveu com a sua própria mão em pedras e deu para Moisés, e Moisés entregá-la ao povo. Nessa revelação da lei de Deus, nessa instituição da lei de Deus, nós podemos ver então o que de fato é pecado. O que realmente é pecado. O pecado é a transgressão da lei, ou seja, quebrar os itens dessa lei. Isso sim é pecado diante de Deus. E nesse momento eu quero analisar brevemente com os irmãos o terceiro mandamento, que é um mandamento que é muito quebrado. Hoje em dia vamos usar esse termo assim por muitas pessoas. Ele está no verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Existem várias formas de quebrar este mandamento, né? Quando nós somos irreverentes com relação ao nome de Deus, quando nós fazemos piadas com o nome de Deus, quando nós diminuímos ou acrescentamos algo à palavra de Deus, nós estamos quebrando esse mandamento, tá? Então, porque nós estamos falando algo ou retirando algo da Escritura em nome de Deus, coisa que nós não temos autorização para fazer. Isso é chamar o nome de Deus em vão, tá? Mas eu quero, nesta manhã, me deter apenas na questão do juramento. Por que reformados não juram? Não é que nós somos proibidos de jurar, mas a Bíblia, ela nos diz que o juramento, ele tem que ser verdadeiro. Nós podemos, por exemplo, jurar em tribunal, no juízo, jurar que vamos dizer a verdade. Neste caso, nós devemos ser totalmente verdadeiros. Por quê? Um juramento, ele só tem valor quando ele é feito por um nome superior. Então, todo nome, todo juramento é feito em nome de Deus, mesmo que a pessoa não tenha a intenção de jurar em nome de Deus. Ela pode dizer, né, como já falamos outras vezes, juro pela minha mãe, juro pela minha alma. Não, todo juramento é por um nome superior. Sempre existe um nome superior. A sua mãe, a sua alma ou qualquer outra coisa. O nome superior é Deus. Então todo juramento é feito em nome de Deus. Então quando nós juramos algo, isto tem que ser totalmente verdadeiro. Eu quero convidar os amados irmãos para verem aqui no livro do profeta Amós, capítulo 6, verso 8. Eu não vou entrar no mérito aqui da profecia de Amós, né? Mas somente nessa expressão aqui que está no verso 8 e depois no capítulo 8, verso 7. Primeiro vamos ver aqui, ó. Capítulo 6 de Amós, verso 8. Jurou o Senhor Deus por si mesmo, o Senhor dos exércitos, e disse: abomino a soberba de Jacó e odeio seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo que nela há. Note essa expressão aqui, jurou o Senhor Deus por si mesmo, tá? Por que Deus jurou por si mesmo? Porque não existe um nome superior ao de Deus. Ninguém é superior a Deus. Então o juramento, ele precisa de um penhor, de um fiador, de uma fiança. Esse é o juramento. É por isso que nos tribunais exigem-se que se jure, né? Então o juramento, ele precisa de um penhor, um fiador, tá? Nós temos o objetivo dessa pequena mensagem, embora já tenhamos abordado isso outras vezes, é que é fácil na nossa cultura brasileira nós apelarmos para um juramento, e o juramento provavelmente vai quebrar o terceiro mandamento. Então, quando nós juramos, sempre é jurado por algo superior, tá? Nós encontramos algumas variantes na Bíblia
que podem ter uma contradição aparente, tá? As contradições que encontramos na Bíblia, todas são contradições aparentes, porque na Bíblia não há contradição. Então veja aqui mesmo no livro de Amós, no capítulo 8, verso 7. Jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Fala assim, poxa, mas então se o juramento é superior e Deus só pode jurar por si mesmo, que é o superior, é Deus, por que Deus aqui jurou pela glória de Jacó? Porque a glória de Jacó é o próprio Deus, tá? A glória de Jacó é o próprio Deus. Deus escolheu esse povo, Deus transformou Jacó em Israel, e Israel, o Israel espiritual, é a igreja do Deus vivo, que é o corpo de Cristo. Então, esta glória de Jacó é o próprio Deus. Então, não existe um juramento. Então, eu quis pegar isso porque muitas vezes nós vemos algo na Bíblia que pode nos gerar alguma insegurança, falando, isso aqui é uma contradição. As contradições são aparentes, porque na questão bíblica, sempre haverá uma explicação teológica para ela, tá? Então, somente para concluirmos aqui, quero pegar também no livro da Carta aos Hebreus, capítulo 6, o autor da Carta aos Hebreus, explicando essa transição aí do judaísmo para o cristianismo, né? Que na verdade é uma continuação, tá? Então, por isso que o Antigo Testamento não foi abolido, não é só coisa de judeu, porque há uma continuação aí, tá? Então, no capítulo 6, verso 13, nós vemos aqui o autor da Carta aos Hebreus abordando a questão do juramento, né? E ele diz aqui, ó, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Então, duas coisas nós vamos observar aqui. Primeiro, que a aliança com Abraão não pode ter passado, porque Deus fez um juramento por si mesmo. E segundo, que o juramento de Deus, ou qualquer outro juramento, o nome superior sempre vai cair em Deus, porque não há nada superior a Ele. Então, se eu quiser fazer um juramento falso, e eu vou dizer assim, não, juro pela minha própria vida, certo? Eu posso estar me enganando a mim mesmo. Isso daí, esse juramento, ele vai sempre buscar, é como se fosse um radar, ele vai sempre buscar algo superior. Então, algo superior à minha vida, pode existir muitas coisas, né? Mas vai acabar chegando no que é superior sobre tudo que existe, que é o próprio Deus, tá? Então, por isso que Deus, ele jura por si mesmo. Então, irmãos, nós não juramos. Não que sejamos proibidos, nós podemos jurar, tá? Mas, se tivermos que jurar, nós temos que ter a consciência que o juramento, o fiador do juramento é o próprio Deus, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes nós estamos enganados com relação a uma coisa, nós estamos acreditando que algum fato realmente foi daquele jeito, mas estamos enganados, de boa fé, mas enganados. Então, o juramento deve ser evitado para que nós não quebremos o terceiro mandamento. Lembrando que o terceiro mandamento ele vem com uma ameaça, né? Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, nós evitamos o juramento, tá? Mesmo quando estamos dizendo a verdade. Porque nós sempre pensamos na fabilidade humana, né? Nós somos falhos, tá? Então, eu posso estar enganado sem querer. Não de má fé, não premeditado, não por dolo. Mas eu estou enganado, eu estou equivocado com algo. E aí eu acabo jurando aquilo e mais tarde eu venho a perceber ou não que eu estava enganado. Então, o juramento ele deve ser evitado. Agora, pode jurar? Pode. Desde que tenhamos convicção de ser aquilo uma verdade absoluta mesmo. De fato é verdade aquilo. Tá bom? Então, todo juramento ele vai ser em nome de Deus. Mesmo que nós juremos usando um outro nome, um outro fiador. Mas o juramento sempre vai ser em nome de Deus. Tá bom? Então, neste momento, irmãos, nós vamos fazer uma oração
de confissão. E nessa oração nós vamos analisar, né, se temos algum pecado não confessado. O momento será oportuno para essa confissão. E se lembrarmos que em alguma vez já juramos banalmente algo, ou tivemos o hábito de jurar, este momento também será oportuno para voluntariamente pedirmos perdão a Deus por isso. Convido então a Santa e Amada Igreja a uma oração de confissão. A oração da igreja será silenciosa e eu estarei orando em voz audível. Oremos. Santo Deus, nós, neste momento, Deus, trazemos corações contritos diante do Senhor, porque reconhecemos, Deus, nossa pequenez, nossas falhas, que somos seres falíveis, ao contrário do Senhor, que é infalível, ao contrário da sua palavra, que é infalível. Nós somos falhos, Deus, e muitas vezes erramos, pecamos, Deus, e neste momento, Pai, nós, com sinceridade de coração, lhe pedimos perdão pelas nossas falhas e pecados, e também por sermos, Deus, sujeitos e expostos ao pecado. Lhe pedimos, Deus, sinceras desculpas por isso. E nesse momento, Deus, se alguma vez nós juramos, Senhor, mesmo que sem a intenção de usar o Teu nome, ou de invocar o Teu nome em vão, nós lhe pedimos perdão por isso. O Senhor que é rico em perdoar, o Senhor que é o único que tem poder para perdoar pecados, nós apelamos pelas Tuas muitas misericórdias e lhe pedimos que nos perdoe, ó Deus, se alguma vez juramos, principalmente se juramos falsamente, com intenção ou sem intenção. Lhe pedimos perdão por isso. Pedimos, Deus, que o Senhor nos restabeleça, Deus, que o Senhor nos cure das nossas imperfeições, do nosso desânimo espiritual, da nossa frieza espiritual, que o Senhor nos cure, ó Deus, que o Senhor nos traga o fervor espiritual, para sabermos que o Senhor é um Deus vibrante, verdadeiro, presente, e que nós dependemos do Senhor a cada momento. E que o Senhor nos dê ânimo e alegria para cada vez mais aprendermos mais do Senhor. Pedimos perdão, portanto, por todas as nossas falhas e pecados, e confiados, Deus, no Teu amor, nas Tuas misericórdias e no Teu poder, ó Deus, em perdoar pecados, nós sentimos que estamos restabelecidos diante do Senhor. E por isso Te agradecemos. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor. Convido a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 167. Durante este hino, aquele que sentir o desejo de estar ofertando, esse momento será oportuno. 167. Meu pecado resgatado foi na cruz por Teu amor e da morte. Triste sorte, me livraste do Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me
chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Redimida, só tem vida a minha alma em teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a ti, Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, bem sem fim. Eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Quero convidar ainda a Santa e Amada Igreja para a leitura do Dia do Senhor 47. Nós estamos estudando de 2 domingos anteriores, né? 2 dias do Senhor anteriores, a oração do Pai Nosso, né? Vamos relembrar a oração do Pai Nosso. Se os irmãos quiserem olhar ali no Dia do Senhor 45, na pergunta 119, qual é a oração do Senhor, onde Deus nos ensinou a sua oração, a estrutura da sua oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, no domingo anterior, nós estudamos a introdução dessa oração, dessa estrutura de oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, Deus, ele é abordado pelo seu povo de forma respeitosa. Nós devemos sempre abordar Deus de forma respeitosa. Tá? Deus não é um semelhante a nós. Deus não é um igual a nós. Deus, ele é o nosso Criador, ele é o nosso Deus. Né? Ele é o nosso... é o protetor, ele é o provedor, ele é o juiz. Deus é acima de qualquer coisa. Então nós devemos ter reverência sempre a Deus. Nunca chamar Deus de você, nunca colocar Deus no nosso nível pessoal. Nós somos seres pecadores, né? E Deus, ele é um ser superior de fato, porque somente ele é Deus. Então nós devemos ter uma reverência com Deus, né? Então nós vimos na introdução da oração, vimos domingo passado, que nós podemos abordar Deus como Pai, tá? Porque ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. E ele nos ama com amor paterno. Mas, no entanto, nós falamos, o Senhor Jesus nos ensina, Pai nosso que estás no céu. Tá? Primeiro, o nosso, que é a nossa unidade. Deus não é particular meu. Ele é dos meus irmãos também, das minhas irmãs. E que está no céu, que demonstra, então, a grandeza de Deus com relação a nós. Ele não é um pai terreno, que por mais que ame e queira fazer o melhor para os seus filhos, ele é limitado. Em algum momento, ele tem alguma limitação. Mas Deus, ele é ilimitado. Por isso, nós podemos ter confiança em Deus, tá? Que ele pode fazer mais do que pedimos ou pensamos, tá?
Então, nós abordamos a Deus de forma respeitosa, entendendo por que falamos Pai Nosso que estás nos céus. Não é uma expressão banal, mas existe um significado, por isso Cristo nos ensinou. E a partir de hoje, nós vamos estudar as petições que fazem parte dessa estrutura, desta oração, tá? E hoje, a primeira petição. Então, convido os amados irmãos para a leitura da pergunta e da resposta 122 do Catecismo, no Dia do Senhor, 47. Pergunta 122. Qual é a primeira petição? Resposta: santificado seja o teu nome. Isto é, que nos conceda, antes de tudo, que podemos te conhecer da maneira correta e que te santifiquemos, glorifiquemos e louvemos em todas as tuas obras, nas quais brilham o teu poder infinito, sabedoria, bondade, justiça, misericórdia e verdade. Agora note que Jesus, então, ele ensina a instrução, a estrutura de como devemos orar e nos ensina como abordar Deus, quem é Deus, tá? E depois vem as nossas petições. A primeira petição, existe uma estrutura aqui de prioridades, de estabelecimento de prioridades. A primeira petição não é dar-nos o pão de cada dia, não é atender às nossas necessidades e não é atender os nossos desejos. A primeira petição e a mais importante de todas é que nós possamos conhecer a Deus de forma correta. Porque a vida eterna é conhecer a Deus de forma correta. O Evangelho, ele nos instrui muito por repetições. As repetições são importantes na instrução, na didática, tá? Porque nós somos seres corruptíveis. Né? Então o nosso cérebro muitas vezes se corrompe e nós podemos corromper a palavra em nós ministrada e até mesmo esquecer dela. Por isso é muito importante as repetições, como o apóstolo Paulo fala aos Gálatas. Eu falo por repetições, porque é necessário isto. Então, nós devemos então entender que a primeira necessidade que nós temos é conhecer a Deus. Lembra? Na oração sacerdotal de Cristo, lá em João 17, verso 3, ele explica o que é a vida eterna. O que é a vida eterna? Conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Cristo fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Paulo, na carta aos Romanos, fala, o culto racional, com entendimento. E Jesus, ele resume a lei do 1º ao 4º mandamento, amando a Deus, né? Com toda a sua força, de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. O que quer dizer isso? Que Deus não procura e não quer pessoas alienadas. Pessoas que são movidas por sentimentos ou emoções no seu culto, na sua presença, entre o seu povo. Deus quer pessoas iluminadas, esclarecidas. Por isso Cristo é a luz do mundo. Por isso Cristo, como luz, ele vem dissipar as trevas da ignorância. Então, Deus, ele quer um povo que o conheça, que o entenda. Ou seja, Deus não quer simplesmente que nós sejamos obedientes, que nós tenhamos uma vida santa sem saber nada. Se ele quisesse isso, ele faria, com facilidade, que ele tem poder sobre isso. Mas ele quer um povo esclarecido, que entenda, que reconheça e que deliberadamente, entendendo, adore e louve a ele. E viva de acordo com a santificação. Então, quando fala santificado seja o teu nome, não quer dizer que nós temos o poder de tornar Deus santo ou não. O nome dele é santo, Deus é santo. Mas quer dizer que nós consigamos entender isso de tal forma que nós possamos olhar para Deus e ver a sua santidade perfeita, que nós possamos trazer essa santidade para nós e perdermos totalmente todo tipo de irreverência ou malícia com relação a Deus.
tá? Principalmente no seu culto, mas no nosso dia a dia. Então, a primeira petição, santificado seja o teu nome. Veja que a primeira petição é, me dê um pão, porque senão eu não consigo viver para te louvar, não é isso. Me dê água, me hidrate, mate a minha sede, porque se eu não estiver hidratado eu não consigo te louvar. Não, não é isso. É que eu conheço o Senhor, que o seu nome seja santificado na minha vida, que eu entenda quem é esse Deus Santo, que ele não é brincadeira, que eu não brinque com ele, que eu não seja displicente para com ele, que eu não seja frio para com ele, que eu não coloque Deus em segundo ou terceiro plano quando eu tiver vontade de me relacionar com Deus. Não, Deus é em primeiro lugar na minha vida. Então a primeira petição da oração é que eu santifique o nome de Deus, né? De forma que eu consiga entender quem é esse Deus. Então, é por isso que nesse primeiro parágrafo da resposta, né? Da pergunta 122, a pergunta, qual é a primeira petição? Resposta, santificado seja o teu nome. Isto é, que nos conceda, tá? Então, para que nós possamos santificar a Deus de verdade, é necessário que Deus nos conceda esse entendimento. Que Deus nos conceda isso, tá? Então é necessário que o homem, ele olhe para si mesmo e ele vê, o que eu mais preciso é Deus, tá? Então vamos supor que alguém aí fala assim, eu vou ser muito feliz se eu comprar um carro, né? Nossa, minha vida vai ser realizada, vou me tornar realizado se eu comprar um carro 2025 vermelho, último tipo lá, vermelho, certo? Tá? A primeira petição dele ainda tem que ser santifica o teu nome em mim. Por quê? Porque ele não sabe o que vai passar após ele conseguir comprar aquilo que ele deseja. E santificando o nome de Deus em nós, ou seja, que ele nos conceda, tá? Conhecê-lo de forma correta, nós podemos então nos santificar a ponto de nos tornarmos corpo de Cristo, ou seja, de termos a primeira necessidade nossa garantida, tá? Satisfeita. Então, que nos conceda, antes de tudo, que possamos te conhecer da maneira correta. Por quê? Muitas pessoas dizem que conhecem a Deus. Mas se nós olharmos com frieza para a nossa sociedade, por exemplo, e nos resultados e nos cultos que vemos, principalmente hoje em época de rede social, é possível ver, né? Essas pessoas estão demonstrando que conhecem a Deus? Quantas pessoas estão demonstrando que conhecem a Deus? Se você pegar um percentual, se tivesse uma estatística, se fosse possível uma estatística dessa, nós vamos ver que a maioria das pessoas que pensam que conhecem a Deus não conhecem. Simplesmente não conhecem. Porque falam em nome de Deus coisas que Deus não fala. Porque aplicam nos seus cultos coisas que Deus não quer. E que vivem de forma que Deus abomina. Então, a primeira coisa que nós precisamos é que nos concedas, antes de tudo, que possamos te conhecer de maneira correta. E que te santifiquemos, glorifiquemos e louvemos em todas as tuas obras, as quais brilham o teu poder infinito, sabedoria, bondade, justiça, misericórdia e verdade. Então, quando nós dizemos santificado seja o teu nome, eu quero conhecer, tá? A sabedoria de Deus, a bondade de Deus, a justiça de Deus. Quantas pessoas estão aí há não sei quanto tempo frequentando uma igreja e quando você fala algo da justiça de Deus, fala, então Deus é injusto se Deus fizer isso. Tem gente que fala isso? Não conhece a justiça de Deus. Ela está fundamentada no seu próprio senso de justiça. Então, quando eu digo santificado seja o teu nome, que eu possa conhecer a sabedoria, a bondade, a justiça, a misericórdia e a verdade de Deus, tá? Também que nos concedas que dirijamos toda a nossa vida, pensamentos, palavras e ações, de tal maneira que o teu nome não seja blasfemado por nossa causa,
mas que seja sempre honrado e glorificado. Agora, imagina o meio evangélico que nós vivemos. Se as pessoas entendessem o que significa, o porquê dessa primeira petição e por que essa primeira petição é uma necessidade nossa e nós devemos pedir isso a Deus. Tá? Se todas as pessoas fizessem essa petição entendendo que nós precisamos dirigir a nossa vida, pensamentos, palavras e ações de tal maneira que o nome de Deus não seja blasfemado por nossa causa, não haveriam esses escândalos que nós estamos vendo constantemente no meio da igreja. Simplesmente não haveria esses escândalos. Por quê? As pessoas, então, santificariam de fato a Deus. Nós continuaríamos sendo falhos e pecadores. Mas nós tomaríamos um cuidado muito grande para não trazer escândalos. Por que na história da Igreja Reformada Continental não tem escândalos? Na história? Não tem. Porque é ensinado isso até hoje. E por que não pode parar de se ensinar isso? Porque se parar hoje, daqui a algum tempo, nós vamos cair nos mesmos erros daqueles que abandonam a instrução de Deus. Então, o que nós vemos aqui? Também que nos conceda que dirijamos toda a nossa vida, pensamentos, palavras e ações. Tá? Veja, que nós dirijamos a nossa vida em nome de Deus. Santificado seja o teu nome. Que Ele nos conceda isso. Tá? De maneira que o nome de Deus não seja blasfemado por nossa causa, mas que seja sempre honrado e glorificado. Em outras palavras, isso é ser luz do mundo. Tá? Então, se um cristão ele não se importa com a primeira petição que Cristo coloca na sua oração, na sua estrutura de oração, mas ele está mais preocupado em pedir os benefícios e as bênçãos e tudo, ele simplesmente não serve a Deus. Ele simplesmente não cultua Deus, mas ele serve a si mesmo. E ele vê Deus como um veículo de satisfazer o que ele quer e o que ele, homem, precisa. Na verdade, ele está justamente no oposto, no contrário. Tá? Então, a primeira petição é: santificado seja o teu nome, tá? Para que ele nos conceda, antes de tudo, que possamos conhecê-lo de maneira correta. Tá? O poder dele infinito, sabedoria, bondade, justiça, misericórdia e verdade, tá? E também que ele nos conceda que nós possamos dirigir a nossa vida, pensamentos, palavras e ações de tal maneira que o nome dele não seja blasfemado por nossa causa. E que nós possamos ser luz do mundo, que as pessoas possam olhar para nós e falar: olha, esse daí honra a Deus. Hoje as pessoas olham para nós e falam: esse é extremista, né? Radical, legalista, né? Glória a Deus por isso. Estão vendo que nós somos zelosos em querer manter a Deus. E nós devemos fazer isso. Nós devemos ter esse zelo, essa diligência, tá? Não por orgulho ou soberba pessoal, não por isso. Mas é porque é assim que nós devemos dirigir a nossa vida, com estes cuidados, santificando o nome de Deus e não invocando, né, o nome de Deus de forma errada, né? De forma vã, porque existe uma ameaça aí. Deus não terá por inocente aquele que fizer isso. Então nós devemos entender. Então, se Deus nos permitir, nos próximos domingos, nós vamos estudar as outras petições, né? Mas nós já entendemos que a primeira petição é que nós entendamos quem é de fato Deus, né? Santifiquemos Deus na nossa vida, santificado seja o teu nome, a ponto de nós termos uma vida mais correta. Infelizmente, falhas vamos ter, tá? Mas o nome de Deus estará blindado na nossa vida. E antes de tomarmos uma decisão, nós vamos tomar muito cuidado para não trazer escândalos e desonrar o nome de Deus na nossa vida diante da sociedade. Que o Senhor Deus abençoe a porção dessa palavra. Quero convidar a Santa Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 16.
1000, pra quem por deuses trocar o Senhor, jamais darei sacrifício a tais deuses, a quem meus lábios não pronunciarão. És minha taça, Senhor, minha herança, da minha sorte o arrimo tu és. Tenho as divisas em calhas amenas, minha herança é formosa e sem par. Bendigo meu Senhor, que a mim conselhos traz, e à noite o coração vem me ensinar. Tenho, Senhor, sempre a minha presença. Ele à direita, abalado não sou. Meu coração bem alegre exulta, meu corpo a salvo repouso terá. Minha alma não deixarás no abismo, nem o teu santo provar corrupção. Tu me farás saber por onde devo andar, se o caminho da vida enxergar, a pleno gozo na tua presença, na tua destra delícia sem fim. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para a leitura no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Versos de 1 a 10. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos de 1 a 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto, murmuravam, dizendo que ele se hospedara com o homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido.
Quero dar um ênfase aqui no verso 3. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Quero convidar também a Santa e Amada Igreja à leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a chamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Vemos aqui um ênfase no verso 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Convido a Santa Amada Igreja a uma breve oração. Oremos. Pai eterno e santo, bondoso, generoso, misericordioso, nós, neste momento de culto, Deus, louvando os teus grandes feitos, recebendo a tua instrução, ó Deus, nós agora estamos diante da tua santa palavra e nós carecemos, Deus, nós necessitamos que o Senhor nos instrua, Deus, através da tua santa palavra. Por isso, mais uma vez, Deus, eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados e rogo a ti que envie teu Santo Espírito, que nos ilumine na compreensão dessa palavra já revelada. Eu também clamo a ti, Deus, eu rogo a ti, que tudo que for falado aqui seja ministrado pelo teu Santo Espírito, Deus, com a sua expressa autorização, e nada que não venha do Senhor, nada saia dos meus lábios. Somente o que vier do Senhor, ministrado pelo teu Santo Espírito. Eu rogo a ti, Deus, que neste momento eu diminua, eu desapareça, e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, vos proclamo Cristo, a luz que dissipa as trevas. Nós vemos aqui dois homens que tiveram um contato com Cristo no seu ministério terreno. Um era um mendigo, pobre. O outro era um publicano, um cobrador de impostos, um homem rico. Ambos poderiam se acomodar na vida. O mendigo poderia se acomodar e dizer: olha, eu não tenho como ter o meu próprio sustento, então, pelo fato de ser cego, fico aqui à beira deste caminho onde há um movimento grande, circulação aqui de pessoas, e eles vão me oferecendo coisas para o meu sustento. Então eu posso permanecer desse jeito a minha vida. E o rico, que era o publicano, o cobrador de impostos, também poderia se acomodar. Falar: olha, eu tenho um excelente rendimento, tenho uma excelente posição social, nada me falta, então eu posso permanecer a minha vida nesta condição. Mas nós vemos aqui que ambos venceram a acomodação. Ambos venceram o comodismo e a sugestão da vida, para que vivessem ou continuassem no estado que estavam.
também vemos que ambos venceram suas limitações pessoais. Porque o Bartimeu, ele era cego, ele não enxergava. Mas ele ouviu que Jesus estava ali. Então ele começou a gritar por Jesus. E Bartimeu, ele era um homem de pouca estatura. E quando Jesus estava passando por ali, havia uma multidão que queria ver. E ele, por ser um homem de baixa estatura, ele não conseguia ver. Então ele subiu numa árvore para ver Jesus. Ambos venceram a sua acomodação, ambos venceram suas limitações pessoais e ambos venceram o obstáculo social. Ou seja, no caso de Bartimeu, que o único recurso dele era gritar por Jesus, uma vez que ele não estava vendo, ele só ouvia que Jesus estava ali. Ele então começa a gritar e a multidão o repreendia, o mandando calar. Mesmo assim, ele continuou gritando. Ele venceu esse obstáculo social. Venceu a dificuldade que as pessoas colocavam intencionalmente sobre ele. Não incomode o mestre, não grite. Estavam repreendendo ele. E Zaqueu também venceu esse obstáculo social. Não propriamente que as pessoas queriam impedi-lo, mas que ele simplesmente não conseguia ver Cristo por causa de pessoas. Por causa da multidão. Então nós temos aqui exemplos extremos e diferentes de homens que venceram a acomodação, venceram as suas limitações pessoais e venceram o obstáculo social. Moralmente, isso nos torna indesculpáveis de não lutarmos por Cristo. Nós vemos aqui na questão do Bartimeu, o texto diz que Bartimeu, aqui em Marcos 10:46, né? Bartimeu, filho de Timeu, tá? Não que o nome dele fosse Bartimeu, mas essa palavra bar quer dizer filho, como Ben também. Ben-Ur, quer dizer filho de Ur, né? Bartimeu, filho de Timeu. Nós não temos o nome desse cego registrado aqui. Mas apenas a informação que temos aqui é que esse cego, ele era conhecido e sabiam quem era o pai dele. E é por isso que estão dizendo aqui Bartimeu. Não que fosse o nome dele, mas que era o filho de Timeu. Filho de alguém que poderia ser conhecido. Mas ele, propriamente, era alguém sem importância social. Alguém que estava ali à beira do caminho. Então, por que existiu esta diferenciação aqui no texto? Em vez de falarem o nome dele, falaram o nome do pai dele. Porque pessoas com deficiência visual eram consideradas incapazes. Eram seres à parte, tá? Eles eram economicamente inativos, muitas vezes eram considerados pessoas de baixa classe e pessoas castigadas ou amaldiçoadas por Deus. Nem sempre eram mendigos, mas, no caso, Bartimeu mendigava. E nós vemos aqui que ele estava à beira do caminho. Veja, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, ou seja, o filho de Timeu, cego, mendigo, estava assentado à beira do caminho. Esse parecia ser o destino para toda a vida desse cego, do cego de Jericó, do filho de Timeu, de Bartimeu. Alguém que deveria ficar marginalizado, à beira do caminho, alguém que não entraria no caminho, alguém que não seguiria o caminho, alguém que não teria uma vida econômica ativa, alguém que não se tornaria útil ou capaz, mas apenas, somente alguém cujo nome nem deva ser registrado, alguém que fica à margem das coisas, à margem do caminho. Ora, Cristo, ele tem o poder eficaz de nos tornar caminhantes, ativos, úteis, e não simplesmente pessoas que ficam à margem do caminho. Quando Bartimeu talvez pensasse na sua condição, talvez ele falasse: eu devo ficar à beira do caminho,
minha vida inteira. Porque pessoas mais capacitadas do que eu circulam pelo caminho, mas eu não. Talvez nós, vendo a nossa condição ou a imagem que nós temos sobre nós mesmos, muitas vezes nós nos colocamos à beira do caminho, à margem do caminho. Entenda, ninguém pode te obrigar a ser alguém marginalizado à beira do caminho. Ninguém pode te obrigar a isso. Ninguém pode obrigar você a ser infrutuoso. Ninguém pode obrigar você a ser uma pessoa que não consegue suportar as pressões da vida, nem o calor do caminho. Somente você mesmo pode se colocar nesse estado. Somente você pode se colocar em tal estado de acomodação que você não consiga entrar no caminho. Porque ninguém pode te obrigar a isso. Agora, quando nós olhamos com mais sinceridade para nós podemos ver, assim, olha, ninguém pode me obrigar a seguir o caminho, mas eu mesmo não tenho forças para seguir o caminho. Então nós temos Cristo. E nós podemos clamar a Ele, e se for necessário, subir numa árvore, ou fazer qualquer ação, ou qualquer atitude, para que nós sejamos alguém do caminho. Ou seja, Cristo é a verdade, estou convencido disto, Ele é a luz do mundo, a sua palavra hidrata a minha vida, eu vou segui-lo, e ninguém pode impedir-me. Nem mesmo os pregos na mão de uma pessoa, nem mesmo amarrações, que uma pessoa possa estar presa numa cruz, pode impedir essa pessoa de seguir a Cristo. Como o caso daquele ladrão da cruz, que se converteu no último minuto. Ele poderia estar impedido de continuar a sua vida social. Ele poderia estar privado da sua liberdade. Ele poderia estar impedido de cometer novos crimes. Mas ele não poderia estar impedido, porque homem nenhum tem o poder de impedir alguém de seguir a Cristo. E ele então diz a Cristo, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E a resposta é totalmente satisfatória. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Num piscar de olhos, alguém que estava agonizando numa dor terrível, estava logo em seguida desfrutando do bem maior que uma pessoa pode encontrar na sua vida. Paz, alegria, segurança, ausência de dor, ausência de medo e alegria intensa. Portanto, amados irmãos, não importa o que aconteça ou como as pessoas te vejam, os obstáculos sociais ou as suas limitações pessoais, as nossas fraquezas, não importa nada disso. Ninguém pode nos impedir de seguirmos o caminho. Ninguém pode nos obrigar a ficarmos à beira do caminho, ficarmos à margem. Ou seja, todos nós vamos ter uma utilidade na caminhada. Então, nós vemos aqui que nem todos eram mendigos, mas Bartimeu mendigava. Zaqueu, ao contrário do mendigo, também não conseguia ver Jesus. Mas ele também não se acomodou, fundamentado nas suas riquezas. Bartimeu não deixava de chamar Cristo. Zaqueu deu um jeito, subiu numa árvore para ver Cristo e foi notado por ele. Então nós vemos duas coisas muito normais, mas que eles não se sujeitaram. Seria muito normal, ou é muito normal, alguém se acomodar na sua excelente posição social, nos seus recursos, na sua riqueza, e é também muito normal vermos pessoas que se acomodam nas suas fraquezas e debilitações e querem ser assistidas a vida inteira. É muito normal também que pessoas não tenham atitude de se colocarem no caminho, seja pela riqueza, seja pela pobreza, ou seja por qualquer outra situação que os venha aprender com a acomodação. No caso de Bartimeu, nós podemos ver aqui algumas situações que fizeram diferença nele.
Aos olhos sociais, alguém incapaz, alguém amaldiçoado, alguém que não poderia nunca sair daquela situação em que ele estava. A primeira coisa é saber ouvir. Veja aqui, verso 47 do Marcos 10. E ouvindo que era Jesus o Nazareno. Ou seja, ele estava à beira do caminho, mas ele soube ouvir que era Jesus. Você sabe ouvir? Nós devemos saber ouvir. Irmãos, quando estamos diante de uma pregação legítima, bíblica, a pregação de Cristo, você tem noção da preciosidade que é isso? E de como isso vai te elevar enquanto pessoa? Enquanto isso vai fazer diferença? Tem pessoas que dormem no sermão. Tem pessoas que crescem no sermão. Nós precisamos saber ouvir. Nós precisamos entender, ouvir Cristo. Não apenas identificar sons, mas o que está sendo dito. Isto faz diferença na nossa vida. Quando nós começamos a ouvir sobre Cristo, mas começamos a ouvir querendo entender, nós começamos a escalar a nossa vida de forma a crescer diante do reino de Deus, porque nós vamos querer saber mais sobre quem é esse Cristo. E nós vamos então começar a clamar a Ele. Nós vamos começar a nos libertar de tudo aquilo que nos prendia na falsa religião, na falsa fé, no desânimo, nas impossibilidades, nas fraquezas, nas depressões, nas tristezas, nas inseguranças. Nós começamos a nos libertar de tudo isso, porque simplesmente nós estamos ouvindo. Talvez alguém olhe para nós, talvez alguém veja um culto e fale, isso não faz diferença na vida de ninguém. Mas se nós somos dos que ouvem, nós podemos ver como era a nossa vida muitos anos antes e como estamos hoje, caminhando por Cristo, sem que as depressões, as tristezas da vida, que de fato existem, sem que elas nos impossibilitem disto. Eu quero dizer aos irmãos que isso já é um milagre, que isto já é uma força sobrenatural que nos move caminhando, apesar de tantas frustrações que a vida oferece, de tanta dificuldade, de tanta tristeza, de tanto obstáculo social. Isto já é um grande milagre. É Deus operando em nós. É Deus operando a fé através da pregação de Cristo que ouvimos. Agora nós podemos estar diante da palavra de Deus totalmente fora de sintonia, como aquela semente que cai à beira do caminho, que as aves do céu vêm e roubam. Aquela palavra é Satanás. Jesus fala isso. É Satanás roubando a palavra que era para ser ministrada aos nossos corações. Então, aquele homem estava sentado à beira do caminho, mas ele recusou-se ser o solo da beira do caminho. Ele ouviu falar sobre Cristo, ele ouviu que era Cristo que estava ali, e ele então toma uma decisão pessoal, clamar a Cristo. Então é necessário ouvir, é necessário clamar, não só ouvir, mas tomar ciência, conhecimento, aprender a identificar o Rei do Universo. E quando nós identificamos o Rei do Universo, veja, esta palavra é o verbo, é o próprio Cristo, é a pregação de Cristo. Isto vai me alimentar, isto vai me impulsionar, eu preciso disto. Esta é a minha vida, é isto que vai me fazer caminhar, é isto que vai me fazer vencer. Essa tristeza atual, essa depressão atual, ela não vai, as garras disto não vai ter poder de me prender. Assim como Paulo e Silas, que estavam presos num tronco, mas louvavam a Deus. E aquele tronco que eles estavam presos, eles ficavam inclinados. Os pulsos e os tornozelos eram assim que os romanos prendiam. Quando prendiam em grilhões,
O homem ficava, ou a pessoa que estava presa ali ficava sentada e eles punham um ferrolho no pulso junto com o tornozelo. E eles ficavam naquela posição ali, vai saber por quanto tempo que os romanos deixavam eles ali. E eles estavam louvando a Deus, porque eles eram pessoas que já tinham tomado essa postura de ouvir e sabiam quem ele estava seguindo. Então havia um sobrenatural que os fazia vencer tudo o que a vida oferecia para prendê-los. É assim, exatamente assim. Bartimeu, então, não se acomodou, ele ouviu, ele clamou. Nós precisamos aprender de Cristo a cada dia. Há um ditado popular, até parafraseando uma música secular, que diz: só fecha o seu livro quem já aprendeu. Nós não aprendemos totalmente de Cristo em poucos minutos. Nós vamos passar a vida inteira aprendendo de Cristo. E cada vez que aprendemos mais uma coisa, crescemos mais e nos fortalecemos mais e nos alimentamos mais. E mais o sobrenatural vai agindo através de nós. E mais vamos vencendo este mundo mal. Como diz João, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E a fé, ela é operada por Deus nos nossos corações quando ouvimos a verdadeira pregação sobre Cristo, segundo Romanos capítulo 10, verso 17. Então, não é apenas ouvir, é ouvir, clamar e entender. E ao entendermos essa grandeza de Deus, nós podemos perceber a nossa própria miséria. Veja o verso 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem é que consegue entender que precisa da misericórdia de Cristo? Quem reconhece a sua própria miséria. Porque aquele que se acha autossuficiente, aquele que acha que não precisa do sermão, não precisa de Cristo, não precisa ouvir a pregação legítima sobre Cristo, não precisa dessas coisas, essa pessoa não reconhece a sua própria miséria. Ele não sabe aonde ele vai passar essa eternidade toda, ele não tem noção disso. Ele está perdido, ele está muito mais cego do que o Bartimeu estava. E aqui então, o Bartimeu, ele percebe a sua miséria. E vemos aqui no verso 48, né? Verso 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi. Ele reconhecia exatamente quem era Jesus. E embora tivesse uma multidão passando por ali, ele não estava gritando para nenhum daqueles: tem compaixão de mim. Talvez ele soubesse o nome do pai de muitos daqueles. Mas ele não estava clamando por misericórdia para nenhum daqueles. Talvez ele pedisse: me dá uma oferta, me dá uma esmola. Mas ele não estava clamando pela misericórdia de nenhum daqueles pedestres, de nenhuma daquelas pessoas que estavam passando por esse caminho. Mas quando ele ouve falar de Jesus, ele sabe que é filho de Davi, a raiz de Jessé, aquele que Davi teve a promessa lá atrás, séculos antes dele. Séculos antes. Que teve a promessa que seu reino seria eterno e regeria as nações com cetro de ferro e que governaria o mundo, que era um maravilhoso conselheiro. E ele clama: filho de Davi. Olha só que coisa interessante. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, reconhecendo a sua própria miséria. Mas aí, como todo mundo, Bartimeu enfrenta o obstáculo social, como todo mundo. Os adolescentes na escola enfrentam o obstáculo social. Ah, você é cristão? Muitas vezes até riem deles. Muitas vezes até eles não querem que façam parte do seu grupo seleto de amigos. E muitos o repreendiam para que se calasse. Não fica chamando Cristo, não. Não clame a Cristo, não. Né? Existe
muitas formas de tentar sufocar o clamor das pessoas. Mas aquele que fala, eu vou seguir, eu não vou ficar à beira do caminho, eu não vou ficar marginalizado, porque maior do que eu e maior do que essas pessoas que estão me impedindo é aquele para quem eu vou clamar. Ele é maior do que todas essas pessoas que estão aqui. Para essas pessoas eu não clamo por misericórdia, mas para ele eu clamo, porque ele sim pode fazer algo a meu respeito. Ele pode me colocar no caminho, ele pode me tirar da beira do caminho e me fazer andar. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que no verso 49, Jesus parou. Diz aqui que Jesus parou. Jesus estava andando, e aquela multidão andando. E Jesus parou e disse, chamai-o. Jesus, ele parou com a sua glória de ser Deus para vir aqui e dar ordem aos seus anjos e fala, chame esses aqui, ó. Chame eles. O que querem que eu te faça? Fez isso. E aqui ele parou no caminho. Talvez o Bartimeu, que as pessoas não se importavam nem sequer em mencionar o nome dele, falava assim, olha, o filho de Timeu. Alguém à beira do caminho, alguém desprezado, alguém que socialmente ninguém esperava nada daquele homem. Ninguém se aproximava, ele não tinha nada para oferecer para ninguém. Ninguém tinha um interesse na vida dele. Mas Jesus, ele parou a sua caminhada e disse, chamai. Ele dá ordem a seus anjos a nosso respeito. E ele parou e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, que nem sabemos o nome, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Olha só, muitas pessoas estavam reprimindo Bartimeu e dizendo, cala-te, não grite, não clame. Não sabemos se as mesmas pessoas ou outras pessoas foram lá e disseram para ele, tem bom ânimo, ele te chama. Veja como as coisas mudam. Veja como as coisas mudam quando passamos a clamar e nos reconhecemos miseráveis diante de Deus e reconhecemos quem de fato é Cristo, filho de Davi. E começamos então a pedir misericórdia a Ele. É como se nós não estivéssemos mais lutando com as nossas próprias forças, mas nos entregando totalmente e reconhecendo totalmente aquele que de fato tem poder. Veja como as coisas mudam. Até alguns segundos atrás, pessoas estavam falando, cala-te, para de gritar, fica quieto, emudece, para. E agora estão dizendo, tem bom ânimo, vem aqui, ele está te chamando, tem bom ânimo. Você está conseguindo o seu objetivo. Veja como as coisas mudam. Parece que nada ia dar certo. Parece que ia ser mais um dia ali à beira do caminho pedindo esmolas. Mas agora as coisas estavam mudando. E nós vemos aqui, e muitos o repreendiam para se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. As coisas mudam. As coisas mudam. E quando nós começamos a clamar por Cristo, o mar se abre. Pode não se abrir automaticamente, imediatamente, mas vai se abrir, porque nada vai impedir a ação de Cristo em nossas vidas. Nada. Um coração contrito, ele não desprezará. Ele despreza o coração soberbo, o coração arrogante, um coração contrito, ele não desprezará. Irmãos, quão precioso é isso, o dia que nós precisarmos de misericórdia. Quão precioso é saber disso. O dia que os homens não poderão mais ter misericórdia de nós. Quão precioso é saber que Cristo tem o poder eficaz de nos socorrer quando nós precisarmos de misericórdia, se nós clamarmos a Ele. E aqui então, depois de tudo isso, no verso 50, verso 49, parou Jesus e disse, chamai-o, chamaram então o cego, dizendo-lhe,
tem de bom ânimo, levanta, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto. Olha só que sequência interessante nessa descrição da situação do Bartimeu. Ouviu, clamou, percebeu a sua miséria, reconheceu quem era Cristo e lançou fora a sua capa. Essa atitude é fundamental para nos aproximarmos de Cristo. Lançar fora as capas do orgulho, da hipocrisia, do poder, da autossuficiência, as capas de qualquer coisa que nos impeça de nos humilharmos diante do Rei do Universo. Ah, mas eu não preciso. Ah, não, isso daí são para os ignorantes. Eu não sou. Eu sou culto. Lança fora todas essas capas. Porque isso vai te levar para o inferno. Lança fora todo orgulho, toda soberba, todo falso pensamento, todo desejo carnal de querer continuar do mesmo jeito que você está. Toda ambição, toda segurança em algo que não pode te oferecer segurança eterna, como riquezas, dinheiro, poder ou qualquer coisa assim. Lança fora essa capa toda. Lança fora todo tipo de empecilho que te impeça de reconhecer a Cristo. E depois de tudo isto, perguntou Jesus a ele: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Olha que algo interessante aqui, né? Só por isso aqui nós sabemos que ele não era um cego de nascença, como aquele cego de João 9, que nasceu cego. Que os homens perguntam para Cristo: quem pecou para que esse homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Como se o fato da pessoa ser cega é por causa de algum pecado de alguém, né? Aqui não. Aqui diz, a resposta dele para Cristo é que eu torne a ver. Então quer dizer que um dia ele enxergou. Um dia ele viu. Quantas vezes, não só aqueles que são cegos de nascença que nunca viram Cristo, mas que no momento estão ouvindo falar de Cristo, eles nem estão vendo nada, eles simplesmente estão ouvindo e de repente eles falam: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Não está vendo nada, não conhece nada da fé, não sabe nada, mas ouviu falar de Cristo. Agora, e quantos que viram e abandonaram? Quantos que viram e voltaram a se tornar cegos? Quantos que participaram da mesa de Cristo nesta vida? Participaram, estiveram com as igrejas, estiveram junto com os irmãos, viram Deus agindo na vida de um monte de gente, mas esfriaram na fé, não chegaram ao ponto da conversão. Esfriaram totalmente na fé. Esses também podem clamar. Esses também podem dizer: Senhor, que eu torne a ver. Que eu volte ali onde eu estava quando eu caí. Que eu volte naquele ponto que eu estava quando eu caí. Que eu continue dali para frente. Que tudo isso que eu passei, quando meus olhos fecharam para não ver mais o Senhor e eu abandonei a Santa Comunhão, que tudo isso fique para trás. Mas que eu torne a ver. Que eu torne a seguir esse caminho. Que eu volte com toda a intensidade do meu coração. Seguir a Cristo, verso 50. Perguntou-lhe, verso 51, que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. A fé que é operada pelo ouvir de Cristo. E ele diz, e imediatamente tornou a ver, e seguia a Jesus estrada fora. Não quero mais esmolas, não quero mais ficar à beira do caminho, não quero mais acomodação, eu quero caminhar, e para onde ele for eu vou, seguir a estrada fora. Não sei quantos quilômetros ele vai andar, mas eu vou estar andando atrás dele. Não sei quantos quilômetros eu vou suportar andar, mas eu vou andar atrás dele até meu último suspiro, até meu último suor, até minha última força de dar um passo. Esse passo vai ser na direção que ele está andando. Seguiu ele estrada fora. E foi com ele. Ou seja, seguir a Cristo
é nossa única resposta de gratidão. A exemplo de Bartimeu, Zaqueu também não se acomodou com sua confortável situação econômica. Não desanimou com a dificuldade que as pessoas, o obstáculo social, impôs a ele. E Zaqueu também não foi tímido, mas teve atitude. Um homem em sua posição social, subindo numa árvore na frente de todo mundo. Eu posso te dizer que muitos ali nem seriam salvos por Cristo, porque não teriam coragem de expor a sua imagem pessoal na frente das pessoas. Imagina um homem na posição social dele subir numa árvore, só para ver Cristo. E Cristo olhou para ele e falou, olha, me importa estar em sua casa. E aquilo as pessoas falaram, não, mas ele é um pecador. Mas Jesus veio buscar e salvar o perdido. Ele não veio para os justos. E reconheceu ser Cristo muito mais importante que a sua posição social, que a sua imagem, e teve a atitude de subir numa árvore, seguir a Cristo com alegria. Conclusão, irmãos, nós temos sempre, ou pelo menos enquanto respiramos, duas escolhas: nos deixarmos vencer pela acomodação, pela timidez, pelo obstáculo social, ou ter a atitude de lançar fora as nossas capas, a nossa imagem, as nossas prepotências, o nosso orgulho e sairmos da beira do caminho para seguirmos a Cristo. E se seguirmos a Cristo, vamos segui-lo com alegria. Temos sempre essas duas escolhas. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 349. Oh, como é grande, doce a promessa do Salvador Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça, ele diz nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu sou teu Deus e para livrar-te, sempre contigo eu estarei. Não temas, pois, porque bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te dei o meu sangue, pelo teu nome eu te chamei, meu
eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Convido a amada igreja que se coloque em pé. Vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Após a bênção, eu terei alguns avisos para a igreja, tá bom? Então vamos à nossa oração de encerramento. Pai eterno, santo, gracioso, precioso, Deus alto e sublime, Senhor dos céus, Senhor da terra, Senhor do universo, Senhor dos mares, Senhor de seres visíveis e invisíveis, Deus grande e altaneiro. Nas tuas mãos entregamos este culto, Deus, e te agradecemos, Senhor. Agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, agradecemos por Cristo, Senhor. Te agradecemos porque mesmo que as pessoas nem deem nome a nós, mesmo que as pessoas nos considerem pessoas à beira do caminho, o Senhor nos faz andar e pelo nosso nome nos chama. E a sua palavra nos diz, Deus, que o Senhor tem o nome de cada um escrito na palma da sua mão, daqueles que confiam no Senhor. O Senhor tem um memorial diante do Senhor, com o nome de cada um, daqueles, Senhor, que confiam em Ti. E aqui uma pequena porção de um povo que confia no Senhor. E nós te agradecemos. Muito obrigado, Deus, pelo Teu amor. Muito obrigado pelos nossos irmãos e irmãs. Muito obrigado por iniciarmos essa semana, Deus, com um grande privilégio de cultuar ao Senhor. Muito obrigado. Que nós possamos seguir em frente, Deus. Que nós não sejamos aqueles que retroagem, daqueles que param no caminho para a perdição, mas que nós sejamos daqueles que sigam em frente, porque o Senhor é Deus e o Senhor veio para nos mostrar o caminho, para que nós trilhássemos o caminho para chegarmos até o Senhor. Muito obrigado pela tua graça e amor. Despeça-nos em segurança, Deus, dê-nos um domingo de paz e tranquilidade na tua santa presença, que possamos ir dormir felizes, que possamos vencer a próxima semana. Se for da tua vontade, que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do seu nome. E pedimos que o Senhor abençoe e continue abençoando, Deus, as obras que estamos fazendo aqui, ó Deus, para que possamos nos reunir aqui de forma mais tranquila, Deus, para louvarmos e cultuarmos o teu nome. Pedimos, Deus, se for do teu agrado, que cure aqueles que estão enfermos. Colocamos o pai da irmã Renilda, que está internado. Também pedimos pelo seu Aceli, pelo Renato, pelo Bruno. Ó Deus, que o Senhor, se for a tua vontade, que o Senhor traga cura para esses irmãos. Também lhe pedimos, Deus, que o Senhor estenda a mão aos tentados, traga paz aos aflitos. Que o Senhor abençoe a nossa nação, Deus, todo esse movimento político e econômico que está acontecendo. Que o Senhor, Deus, prevaleça sobre tudo isso. Que o Senhor dê sabedoria e tranquilidade para que as pessoas possam resolver de forma que seja boa para essa população, se assim for a tua vontade. Mas se a tua vontade, Deus, é de juízo contra esta nação, que seja feita a sua vontade, Deus. Mas pedimos, Deus, que o Senhor preserve a tua igreja. Nós pedimos, Deus, que o Senhor abençoe a nós e abençoe também todo o seu povo, espalhado em toda a face da terra, e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão
e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Encerrado, irmãos, os irmãos podem sentar-se.